Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Começa agora o meu, o seu e o nosso programa Querigma Hoje. Seu encontro com Jesus. E hoje nós trouxemos um assunto que é tão conhecido de todos. Acho que quase os assuntos que não são. Bom, hoje nós vamos conversar sobre a nossa família. Família, santuário da vida. Honra teu pai e tua mãe. Sim, nós temos em agosto, uma semana dedicada à família. Começa lá com o Dia dos Pais e segue até o terceiro domingo. Você já teve alguma atividade na sua paróquia relacionada ao tema? Se você tiver, deixe aí nos comentários, no nosso Instagram, para que a gente possa fomentar. Porque hoje, ou instituição que está sendo atacada, a família é bombardeada com muitas, modelos, com muitas, opções que não levam muito a fortalecer os laços familiares, mas justamente fazem o contrário, Débora? Eles tendem a dilacerar, ficar todos indivíduos. Eu fico com você enquanto está bom para mim, enquanto está sendo vantajoso, mas para que eu tenho que formar com você essa ligação, E a família, gente, nos é dada por Deus. E muitas vezes nós escolhemos, quando nós casamos, foi por livre e espontânea vontade, É um dos pressupostos. Então, que a família de vocês esteja, protegida por Nossa Senhora, pelo Espírito Santo, por Deus mesmo, mas que ela está sendo atacada neste mundão de hoje, com toda a certeza. É verdade. Para a gente iniciar o nosso programa, vamos fazer a leitura bíblica para a gente iniciar o nosso papo de hoje. Nossa passagem é Êxodo 20. Então, Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante da minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus ou embaixo, sobre a terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é repouso em honra do Senhor, teu Deus, não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro que está dentro de teus muros. Porque 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que nela há. Repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada que lhe pertence. Diante dos trovões, das chamas da voz das trombetas,
E do monte que fumegava, o povo tremia e conservava-se à distância. E disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo, e te ouviremos, mas não nos fale Deus, para que não morramos. Moisés respondeu: Não temais, porque é para vos provar que Deus veio e para que o seu temor, sempre presente aos vossos filhos, vos preserve de pecar. E o povo conservou-se à distância, enquanto Moisés se aproximava da nuvem onde se encontrava Deus. O Senhor disse a Moisés: Eis o que dirás aos israelitas: Vistes que vos falei do céu. Não farei deuses de prata, nem deuses de ouro, para pôr ao meu lado. Palavras do Senhor. Graças a Deus. As leituras do Antigo Testamento são leituras, né, que a gente fica pensando, né, porque trazem para gente uma iconografia, né, vários ícones, várias situações da época em que hoje as pessoas ficam tentando entender os significados, né? E ali Deus, ele, nessa conversa com Moisés, ele apresenta, né, o que a gente ensina nas catequeses, né, os 10 mandamentos. E dentre eles, né, um bem importante que a gente pensa, né, que é a questão de honrar o pai e a mãe, né? E mesmo nessas palavras, ele vai delimitando o que as famílias devem fazer para não pecar, né? E quando você não ouve Deus, né, ele faz a justiça até, né, dos netos, dos bisnetos, mas também aqueles que creem nele, até a 1000ª geração, Deus é misericordioso. Então, de que lado você fica? A pergunta que não quer calar. As promessas de Deus para aqueles, né, que o seguem, né, são muito bonitas, né? A gente herdou lá do povo hebreu essa pertença, né? Agora, a infidelidade também a gente herdou do povo hebreu. de julgar, aliás, né? De falar, poxa, o que ele está fazendo lá na frente? Nós, como catequistas, a gente sofre muito disso, né? Porque o tanto de dedo que nos é apontado, né? Ai, você não pode falar isso, você está falando isso por quê? Quantos julgamentos que aqueles que amam a Deus e que proclamam Ele, proclamam a palavra e tentam viver passam, né? O povo não acredita nos catequistas mais. Você vai dar uma catequese hoje, as crianças ficam olhando para você como se a gente fosse de outro mundo, né? Muitas vezes, assim, tá falando da onde isso que ela tirou, né? Uhum. Mas, assim, realmente, a palavra de Deus não passará, como diz, né? Nos Salmos, sem dar frutos, né? E escutei também outro dia, porque todo mundo faz, porque todo mundo faz, porque todo mundo faz, então já não é mais pecado, né? Porque todo mundo faz. E eu vou fazer também. Aí eu vou fazer também, né? E não é muito bem por aí, né? A própria história de Israel, assim, passaram por exílios, né? Passaram por escravidão lá no Egito, pelo tempo de purificação antes de chegar à Terra Prometida, né? Depois com os reis sofreram, né? Tiveram foram presos, deportados, também serviram de novo como servos, como escravos. Então a gente vê que é um ciclo assim que se repete, mas algumas pessoas que são fiéis a Deus, essas têm sempre uma vida protegida, digamos assim, né? Elas fazem por onde agradar a Deus. E acho que Deus olha com carinho para essas provas de fidelidade, né? Então, por mais que o mundo esteja borbulhando de coisas não boas, é possível em Deus você se manter fiel. Com certeza. O Papa João Paulo II, ele chama a família de santuário da vida. Santuário quer dizer lugar sagrado. É ali que a vida humana surge como de uma nascente sagrada e é cultivada e formada.
É missão sagrada da família guardar, revelar e comunicar ao mundo o amor e a vida. Né? Assim como essa passagem, né, que a gente percebe aí o povo, dentro desse povo tinham famílias. Famílias inteiras que acreditavam. Mesmo, né, com todas ali as dificuldades, não é? Na verdade, esse povo se distinguia dos povos ao redor, né? Primeiro pelo monoteísmo, né? Eles tinham somente um Deus, um único Deus, a quem prestar o seu culto, né? A quem se dirigir, né? Enquanto ao redor tinham-se várias etnias, né? Que tinham vários deuses. E também com relação até à monogamia e à importância dos laços familiares também, né? Muitas vezes, quando falava assim, que iam ver mulheres cananeias ou hebreias, ou não sei, tipo assim, que era assim, era sair do normal. O normal é que eles tivessem, né? Seriam as infidelidades pelas quais o próprio povo pagava, né? Digamos. Mas o ideal deles era de uma família. Poderia ter várias mulheres, é verdade, né? Vários dos nossos patriarcas aí tiveram muitas mulheres, muitos filhos, mas mas a intenção é daquela mulher ser acolhida e ser sempre protegida, né? Ela fazer parte dessa família maior, né? Então, assim, sempre os clãs e as famílias foram coisas preservadas, né, entre os hebreus. E pode ser que ao redor não tivesse esse valor familiar, desse valor, né, que tinha para os hebreus mesmo. Eu acredito que a dignidade, né, da pessoa humana e por tabela, a dignidade de uma família tem sido muito derrocada, muito enlameada, muito desmerecida hoje em dia, né? Tipo assim, por que eu preciso te respeitar? Esquece, né? Que cada ser humano é uma imagem criado à imagem e semelhança de Deus, para ser de Deus, né? Mas a gente desvia tanto o caminho que, na verdade, as pessoas começam a olhar e falar assim, é só mais um, né? Não tem essa dignidade própria. E mais ainda, tem se perdido a dignidade de uma família, né? Pai e mãe unidos, que lutam para ali juntos acharem um denominador que possa servir, né, de sustentáculo para a família, para os filhos, de planejar um crescimento junto, né? Está sendo um pouco cada vez mais raro, né? As pessoas o mundo prega sempre o individualismo, né? Eu posso cuidar de mim, agora eu preciso cuidar de outro que não me, sei lá, não me paga, entre aspas, né? Não me restitui em satisfação, só me dá trabalho, né? Poxa, o que seria das crianças pequenininhas? O que elas podem dar em paga desse amor que os pais, né? Desse tempo que os pais têm que despender para poder cuidá-los bem, né? Então, essa dignidade é uma coisa que tem sido bastante atacada. Realmente as pessoas estão... É mais fácil ir pelo caminho do sozinho eu estou bem. Eu não sei qual período que vocês vão ouvir nesse programa ou o nosso próprio podcast, mas durante o momento que nós estamos fazendo, né, a produção desse programa, surgiu reportagens, né, nesse mês falando, né, de uma família muito famosa que está aí numa disputa por herança, né, da atriz... Larissa Manoela, né, uma menina que está brigando com os pais na justiça pelos bens patrimoniais adquiridos, né, por toda a carreira dela, né? Então ela deu uma entrevista, né, ao Fantástico e fala, né, assim, mostra um pouco do egoísmo dos pais em querer o dinheiro, né, acima de qualquer coisa e tem que pagar uma pensão. Então, tudo não tem que fazer, tem que pagar, né? E ela brigando, dizendo que o dinheiro é dela. Por outro lado, a mãe e o pai, né, estão reclamando que ela está expondo eles a uma situação, né, que deveria ser resolvida em família e que ela nunca quis nada deles.
E aí tá essa briga, aí envolver amigos dizendo que os pais estão mentindo e fica aquela eterna briga de pessoas entre defendem a filha, que é mundialmente conhecida, né? Que ela já fez várias atrações nacionais, internacionais, programas infantis diversos, né? E aí talentosa sim, e bem financeiramente falando, né? Uma coisa rentável, né? Realmente, quando o dinheiro é o mais importante da vida, as coisas se desgringolam, né? muito. Se desgringolam. Realmente, aí, assim, um parece não estar naquele sentimento com o outro, de né? amar pelo que se é, mas amar pelo que se pode obter Pelo que se tem, na pelo que se verdade, tem, né? pelo que não, né? Então, ser filho, ser filha, né? Ter sido alguém que você deve a vida, né? Em última instância, foi aquele que te gerou, pela razão pelo qual você pode estar no mundo é porque alguém gerou você, né? Deus quis colocar aquela vidazinha, mas teve uma participação importante, quer dizer, primordial de uma mãe e de um pai, né? Mas muitas vezes os pais também não têm uma maturidade suficiente para levar a sua maternidade e a sua paternidade, né? Então, quantas, assim, famílias desfeitas e isso resvala demais nos filhos, né? Então, é muito complicado realmente a gente perceber, né, que a desestrutura causa prejuízos, né? Seria muito realmente esses amigos falando, poderia ter sido chegado a um consenso em família ali. Eu acho que teria o suficiente para todos ficarem satisfeitos e não precisasse se brigar por aquilo, né? Mas a partir do momento que um não respeita muito o lado do outro, né? Aí não ficou mais, fica confusão. Né? Essas situações é difícil, né? Como o sentido da família virou financeiro, né? Como a Lilian disse. E quantas de nossas famílias hoje não colocam o dinheiro em primeiro lugar? Em vez de saber como o outro tá, pergunta quanto ganha. Quanto que você produz? Quanto que você pode pagar? Nossa Senhora. É difícil, mas no mundo capitalista que nós vivemos, na situação hoje que tudo dinheiro impera, é difícil, né? Você hoje virar para uma criança mesmo. Eu vejo pelos meus sobrinhos, né? Hoje os valores são outros. Os valores é porque eles de pequenininho já têm que ter o próprio dinheiro, fazendo publicidade infantil, né? Hoje reina, impera nesse mundo tecnológico, né? Então hoje ele tem que estudar, já faz 200 atividades durante o dia, e aí você fica pensando, que hora que a criança brinca? Que hora que tem um encontro com a família? Né? Então, assim, são coisas que vão perdendo o valor, né, desse santuário de família. Muito penoso saber, né, que realmente o tempo que a gente teria para aumentar esses laços, né? Eu sempre fui assim uma apaixonada pela tecnologia, mas eu vejo hoje assim, né? Eu vi que a tecnologia às vezes vai contribuir demais para esse individualismo exacerbado, porque eu tenho ali um aparelhozinho que me dá satisfação de eu ficar passando as telas e vendo, ó. E aí, aquele tempo que eu fico ali é um tempo que eu não me relacionei com os meus pais, com as pessoas da casa, né? Fiquei só ali, ó, passando a mão na tela, de uma coisa para outra, dando umas risadinhas, assim, né? Me entretendo. Então, assim, a tecnologia tem esse lado também muito perigoso, né? É uma arma poderosíssima que chega a todos os cantos, pode levar muita informação e muita formação também para quem, né? Para quem procura. Muita coisa boa também, se você souber filtrar, pode aprender, né, a ficar mais inteligente, mais sabido. Hoje você tem até um probleminha no celular, deu vírus no celular do meu pai, lá falou assim, vou aprender aqui na celular, como é que tira vírus de celular? Pega no YouTube aí, vamos ver como é que é, né? E eu já tenho, né? Já estou na segunda parte do século, mas vamos assim, a tecnologia está disponível para mim ali também, né? E assim faz parte. Mas é muito
é importante que as pessoas não se deixem fechar no individualismo. O individualismo, ele é nocivo, né? Sim. Então, assim, foi a partir do momento, né? A partir do momento que os pais pensaram só neles, que a filha pensou nela, que estava sendo prejudicada, né? Então, vez de ter um diálogo, conversar. Eu acho que acredito que a palavra principal seria esse diálogo, né? A minha geração, por exemplo, foi criado almoçando ao redor da mesa. Hoje a gente já não faz mais tanto isso, né? Da família inteira reunida, dos netos, as avós, né? Que todo mundo jantava junto. Final de semana. Final de semana, sim. Eu acho que às vezes ainda tem as famílias que se reúnem ao final de semana, mas o dia a dia, né? Por causa de um horário, aí não toma café junto porque um sai mais cedo. Não almoça junto porque um almoçou no trabalho. Não janta junto porque não sei o que é. As mesas são pequenininhas e a televisão toma conta de tudo. É verdade. Então, esse favorecer algum tempo para que tenha uma relação, né? Fortalecer a relação e talvez também a gente desconfiar que nós não, né? Sempre nós não somos o dono da verdade. Saber escutar é o diálogo e o saber escutar o outro, saber ceder, né? Por isso que o Papa Francisco tem insistido, né? Que realmente a preparação para o matrimônio seja uma coisa maior, porque a pessoa às vezes vai casar sem saber nem dialogar com o seu esposo, negociar com o seu esposo. Como é que vai, né? Conversar e ser escutado, saber se abrir, às vezes tem medo, né? De uma conversa, de ser... de conversar sem saber atacar. Por isso eu lembro muito da comunicação não violenta. Né? Como seria importante, uma coisa legal para vocês pesquisarem na internet, comunicação não violenta. É uma forma de você dizer aquilo que você tem, as suas necessidades, sem que isso se torne um problema, né? Uma agressão ao outro, né? E assim, dar feedbacks também é bem complicado, né? Eu trabalhei esse tema, eu dei uma formação para os professores, eu não lembro a escola, porque foi para os professores de Goiânia, né? A convite das editoras paulinas. E eu, né, na hora que o pessoal falou, não, vai ser uma escola secular, né? Que não necessariamente é católica. E aí, esse grupo de professores fizeram um debate muito interessante sobre esse tema, porque foi bem assim o retorno depois da pandemia, né? E aí eles me testemunharam falando que a dificuldade em os alunos voltarem para o relacionamento interpessoal. O professor passou a ser desvalorizado. Eles não respeitavam muito a autoridades, né? A autoridade não no sentido de imposição, mas de respeitar aquele que está acima de mim para mostrar conhecimento. E assim, eu senti um pavor muito grande desses professores, né? Como dialogar depois da pandemia em que as pessoas ficaram muito tempo isoladas, né? Então as pessoas os alunos, né? Voltaram mais agressivos, os alunos voltaram... foi uma época também que saiu em muitos jornais a questão... das mortes nas escolas, né, onde eles teve no sul que invadiram as escolas e mataram as crianças com tiro, a facada, enfim, a gente teve muitos episódios. Então foi um boom de crianças violência, né, disposta à violência. A questão do discurso de ódio foi algo também que eles falaram que você não pode mais ser contra o outro, você tem que ser igual, porque se você não for, eu te mato. Esse é o discurso. Na catequese também, eu lembro de um episódio que, quando um dos alunos invadiram a escola, eles começaram a espalhar que teriam mais ataques. E todas as escolas do Brasil ficou em pânico porque eles marcaram uma data D, como fala, né? E aí eles começaram a escrever e espalhar nessas escolas. E começou a surgir nos banheiros infantis. Inclusive, um dos meus meninos da catequese falaram que a escola inteira ficou acionada e em alerta. Por quê? Porque lá dentro... as crianças começaram a criar esse pânico e eles ficaram com medo de ir para a escola. Então, olha só como vários pais não levaram seus filhos nesse dia D. Não, minha sobrinha chegou que tinha uma rota de fuga. Realmente como esse instinto, né, e assim
como é que se chama? Esse sentimento pode ser manipulado, né? Tanto para o mal, para o prejuízo, e em que as pessoas vão realmente, ao invés de se olharem como irmãos, né, como era o desejo de Jesus, quando fala amar né, ao próximo como a ti mesmo, e nos fez irmãos todos, né, no sangue dele. Não, a gente começa a se ver como inimigos, né, ou como potenciais, sei lá, opressores, ou concorrentes, né? Uma competição que não tem fim, né? Eles colocam como se, eu sou melhor do que você. E até na hierarquia que você fala assim, os alunos com os professores é no sentido de que eu sei mais, eu não preciso de você, eu tô aqui, obrigado. Sim. Eu não queria estar aqui. E é importante trazer esse debate, né? Tanto que no final eles, né, voltaram e falaram, poxa, nós vamos agora criar ações pedagógicas com essa temática, até para poder trabalhar com as famílias, né, com os alunos, com a própria direção, diálogo, né, de comunicação assertiva, né, entre os próprios funcionários também. Então, a comunicação não violenta, ela abrange várias vertentes. E nós também, como leigos, como catequistas, é importante estudarmos sobre esse tema, como a Lília falou, pesquise aí. Seria muito bom, realmente, a gente conseguir ter um diálogo, né? Uma fala que não agrida, não agrida os outros, né? E transparência também, quando alguma coisa te desagrada, também não passe a mão na cabeça de todos também, né? Sim. Só para evitar um conflito, a gente se cala, mas muitas vezes é preciso tem que ter falar, sabedoria, né? Tem que ter sabedoria, né? É difícil hoje em dia ser, digamos, um profeta, e eu fico pensando, nossa, será que a gente vai ter profetas hoje em dia? Acho que seriam apedrejados assim nos primeiros 5 minutos, né? Mas nem por isso a gente pode desistir e assim, precisamos cuidar do que está próximo, né? Pelo menos da nossa família, que é o nosso tema de hoje, né? A gente tem que cuidar e procurar todos os instrumentos que forem necessários, né? Possíveis e necessários. Tem uma historinha pequenininha que fala o seguinte: casamento a qualquer preço, nome da parábola. Uma moça queria se casar a todo custo. Arranjou um namorado que não convinha. Seus pais não queriam o relacionamento. A moça foi conversar com o padre, seu orientador. Padre, eu tenho que casar. Arranjei um namorado, mas os meus pais não querem um namoro. Mas eu quero me casar e vai dar tudo muito certo e eu tenho certeza. Ela insistiu tanto na certeza da sua felicidade futura que o padre quase nada pôde dizer também. Nesse interim, os sinos da igreja começaram a tocar. E a moça logo disse ao padre: está ouvindo, padre? Até os sinos dizem que eu tenho que me casar. Ouça só o que eles estão dizendo. Tem que casar, tem que casar, tem que casar. O pobre padre, diante de tantas evidências e certezas, nada pôde fazer. A moça foi e casou-se com tal rapaz. Depois de 1 ano, ela voltou a falar com o mesmo padre na mesma igreja. Padre, não aguento mais o meu casamento. Está tudo uma desgraça. Meu marido é terrível. Eu estou desesperada. Nisso, o mesmo sino começou a tocar novamente. O padre, tomando logo a palavra, disse à moça: agora eu é que vou interpretar as badaladas do sino. Ouça bem o que ele está dizendo. Tem que aguentar, tem que aguentar, tem que aguentar. É melhor ouvir os pais do que ouvir o sino. Nossa, eu não sabia dessa historinha. Essa foi novidade para mim. Então, é bom a gente observar as nossas ações, as nossas escolhas, os ensinamentos, os valores da família, né? Às vezes a gente quer porque quer fazer, né? Uhum. E aí nós somos livres. Mas as consequências de todos aqueles sinais que estão falando para você não ir, às vezes avisa e você, às vezes por orgulho, por teimosia, continua. E às vezes não quer ouvir
um conselho dos mais antigos que já passaram uma história. E muitas vezes o final é igual o sino, tem que aguentar, tem que aguentar, tem que aguentar. É a sabedoria dos nossos pais, né? Mas realmente, eu já até escutei de uma colega conversando assim, né? Que realmente parecida com essa história de que os pais não queriam de jeito nenhum casamento, mas a pessoa quer, eu quero casamento, eu quero casamento. E assim, quando casa, parece que falta aquela unção, aquela bênção paterna, né, dos pais, né? E o que seria o ideal. Realmente, a sabedoria muitas vezes vai vir com o tempo, né? Mas não que sempre os pais estejam certos e nunca a pessoa vai estar certa. Não é bem por aí. Talvez realmente alguns casamentos tem que acontecer porque Deus queria mesmo, né? Sim. E aquilo faz parte até de um caminho de santificação para as pessoas que estão envolvidas, né? Mas assim, gente, não desprezar a opinião do pai e mãe é muito importante. Por mais simples que eles sejam, eles, né, têm o amor por nós. Ainda devemos resgatar, né? Mesmo que seja igual o caso que nós citamos da atriz, né, que falou em relação aos pais, como a Lilian falou, né, a gente contou uma parábola, mas também como uma descontração, né, porque a gente sempre tem os dois lados. Mas a melhor coisa é entregar nas mãos de Jesus, ter a sabedoria, né, e o discernimento, porque realmente hoje tem muitas opiniões, né, como os pais da atriz, que também não condiz com aquilo que Deus quer. Né? Então, que a gente coloque esse equilíbrio, né? Se eles não fizeram a diferença, faça você. Sim, com certeza. Com Deus a gente consegue discernimento suficiente para não dar passos ruins. E se dermos, existe o arrependimento, existe o que é possível fazer ali naquele momento, né? Pedir sempre luzes ao Espírito Santo é uma boa ideia. Então tá, né? Já estamos avançando no nosso horário, Debrinha. Oh, meu Deus, ainda tinha bastante assunto com relação à família, né? É um tema que nos é tão caro, meu Deus. Viaja. Mas vamos terminar com a oração da família, aqui desse livrinho que você trouxe, muito lindo. Rezando por todas as nossas famílias, né, pessoal? Olha, Senhor, uma vez mais sobre a nossa família. Tu conheces as nossas alegrias e esperanças, nossos temores e medos, nossos dramas e inquietudes. Queremos viver profundamente unidos, acolhendo cada um com suas diferenças. Nossa casa precisa ser espaço de acolhida de tua vontade, lugar de encontro e de partilha, asilo para todos os que sofrem e precisam de conforto. Prepara o nosso coração para viver o dom e o amor, a solidariedade e a justiça, para acolher os teus desígnios e apelos. Olha todas as famílias da terra, as bem constituídas e aquelas que vivem na instabilidade, as famílias sem pai ou sem mãe, e aquelas que vivem dramas e dores. Queremos ser o sal da terra, a luz do mundo e o fermento da massa. Que a família de Nazaré nos inspire e nos ajude. Amém. Amém. Então, inspirados por esta oração, nós esperamos vocês no próximo programa para conversarmos muito mais sobre vários temas. Muito obrigada. Até a próxima. Que Deus abençoe. Até o próximo.